Você está escutando Lugares pelo Mundo. Conhecimento que transforma, inspiração que te move. Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do Lugares pelo Mundo. Hoje tenho muito orgulho de trazer de volta a Mari e o Marcelo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo ótimo, fala aí galera. Antes de mais nada, já vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, o @oficial Lugares pelo Mundo. Como vocês sabem, pode achar a gente no Instagram, no Facebook, Twitter, Pinterest. Aonde vocês procurarem, a gente vai estar lá. E hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante, que é um lugar que o Marcelo e a Mari já foram, gostaram muito e vão dividir um pouco da experiência deles com a gente. A gente vai falar da Índia. Primeiramente, por que vocês escolheram a Índia para fazer essa viagem? O meu desejo de ir para a Índia é recente, mais ou menos recente, tem uns 2 anos, porque há alguns anos eu disse que eu nunca pisaria na Índia, porque uma amiga foi para lá, me contou histórias assim, que na época eu achei pavorosas, e eu falei, Deus me livre, nem que me pague. Mas aí de uns 2 anos para cá eu comecei a seguir várias blogueiras, né, no Instagram, ver fotos interessantes e comecei a me abrir um pouco mais. Daí eu conheci o Marcelo, que também é super aberto, e daí me animei. E eu sempre tive embora eu não quisesse ir para a Índia, eu tinha o sonho de conhecer o Taj Mahal. Uhum. Então a minha vontade era assim, cair de paraquedas no Taj Mahal, ver o Taj Mahal e ir embora. Eu não tinha vontade de conhecer o resto da Índia. Mas no fim eu acabei me abrindo e amei a experiência. E o Mar teve um outro motivo. No meu caso, desde que eu nasci, eu já devo ter mencionado, o mundo é a minha vida, o que eu tenho desejo, eu não tenho preconceito com nenhum país. Preconceito é modo de dizer, eu não tenho nenhum problema, eu estou aberto a qualquer lugar do mundo. E a Índia sempre chamou muita atenção, e a gente, por vários motivos até. Mas a gente no Brasil, acho que a gente não cresceu com muita informação sobre a Índia comparado com vários outros países, né? Dentro de parte histórica disso, mas o que me lembra muito são as aulas de história, né? Porque o Portugal queria ir para o caminho das Índias, né? Onde tinha as especiarias, né? E na realidade o que se fala é que o Pedro Álvares Cabral errou o caminho e chegou no Brasil, né? Isso não pode ser uma piada ou não, mas é a maneira como eu lembro de na história aprender, né? Mas o ponto para mim é a Índia. Eu tinha amigos que já foram, não só brasileiros, mas internacionais. Só que algo que me chamou a atenção muito foi quando eu descobri um programa canadense que chama Departures, que me inspirou em várias viagens. Até a Gisele, do Lugares pelo Mundo, ela participou já desse programa, e a maneira que eu estou falando com vocês, de uma certa maneira, é graças a esse programa canadense, que eu fui atrás de me conectar com pessoas que participaram desse programa. A experiência na Índia deles foi muito interessante, e o que eu gostei muito é que eles foram na época do Diwali, que é um festival das luzes, que é muito importante para o calendário hindu, e no final eu e a Mari, a gente conseguiu calhar os nossos desejos no Diwali time. E nessa viagem para a Índia, por qual cidade vocês chegaram a passar? Nossa, pode falar, Mar. Então, a gente começou por Mumbai e terminou por Delhi, porque o Diwali era no término da viagem. Mas o nosso primeiro impacto na Índia foi Mumbai, onde também tinha amigo lá. A gente ficou na casa do meu amigo, que foi fenomenal, ele, a esposa e o filhinho. Sabe assim, hospedaram a gente em Mumbai. Mas Mumbai, eu acho que foi o nosso primeiro impacto do tráfico indiano, né, Mari? Sim, do trânsito. É chocante, porque por mais que você veja vídeos na internet, não é a realidade. E por mais que você more em São Paulo e tenha trânsito, o nosso é trânsito, lá é bagunça. Nossa. E eles buzinam o tempo inteiro. Então a gente chegou de manhã, eu tentei dormir no carro, era impossível, porque a buzina não deixava dormir. Não era bem carro, né? Era o tuk-tuk. A gente estava no tuk-tuk. Lá. Opa, basicamente isso. Tem até Uber. Tem até Uber tuk-tuk. Caramba. É Uber mesmo, que você pede no aplicativo. Pede no aplicativo, você só escolhe qual. É a primeira vez também que a gente pegou um Uber que não era só de carro, né? Como a gente está acostumado, né? Mas você escolhe tuk-tuk, só que não aceita cartão. Aí você precisa pagar em cash daí. E Mumbai foi muito especial por conta desse amigo. Mas não é uma cidade que agrada todo mundo. Ela é
um centro, né, financeiro muito importante para a Índia, Uhum. mas assim, não tem muitos pontos turísticos super interessantes. O que marcou a gente foi o pôr do sol maravilhoso, que aqui assim, vai ficar difícil de descrever sem imagens, né? Porque era um pôr do sol rosa. A gente não usou filtro nas redes sociais, o céu estava totalmente pink. Pink, pink, pink. E a gente estava no rooftop de um hotel, porque... conta você, Mado, seu amigo. Você sabe, eu tenho muitos amigos indianos, só que eu não conseguia avisar todo mundo que eu ia, todos eles. E aí, mas eu postei algumas fotos, algumas imagens nas minhas mídias sociais. Um amigo meu que eu conheci na Nova Zelândia há uns anos atrás, me mandou uma mensagem. Eu não tinha o WhatsApp dele, né? Mas ele mandou uma mensagem: Marcelo, você tá pela Índia? Você tá em Mumbai? Eu falei: tô, mas eu não consegui te avisar. Ele deu um jeito de encontrar a gente. E foi fenomenal, porque a gente falou que o nosso plano era ver o pôr do sol, que tinham recomendado, só que graças a ele, a gente acabou indo nesse hotel, que é um hotel que tem a ver com a família da esposa dele, enfim. E a gente viu, assim, foi realmente uma experiência, mas fora esse outro amigo, o amigo que a gente ficou na casa, que é o amigo que já tinha combinado, ele levou a gente para ir num restaurante, que foi um restaurante inesquecível, né, Mari? Sim, infelizmente eu não lembro o nome, mas se vocês derem um Google, acho que é fácil de achar. Porque é um restaurante onde todos os garçons são surdo-mudos. Então, no cardápio, eles te explicam como você deve se comunicar com eles. Fazer o pedido, agradecer. Interessante. E a gente achou super interessante. É emocionante, eu diria. Você vai para um local, assim, foi algo muito, muito interessante. Goa é uma cidade na costa, né? E assim, foi muito legal que um outro amigo meu, que é indiano, ele emprestou a chave, ele não ia estar em Goa, mas ele emprestou a chave do apartamento para ele. Então assim, ótimo, a gente também estava na casa de amigos, mas só nós dois daí, né? E foi assim, uma experiência muito legal, porque estava com os amigos dele. Mas eu diria que Goa, Mari, que a gente pode dar um highlight lá, a gente tem uma amiga brasileira, né? Que mora lá. Sim, que foi fundamental, que ela... Goa, a gente fala, eu fui pra Goa, então parece que é uma cidade ou uma praia, mas na verdade é um estado, e é grande. Então ela tem a parte norte, a parte sul. Ela saiu de uma ponta e dirigiu 1h30 para encontrar a gente, e fez um tour, mostrando as principais praias, as que ela achava mais legais, e também o centro histórico, que tem igrejas católicas, porque Goa foi colonização portuguesa. Então tem casinhas com plaquinhas com sobrenomes portugueses. Para mim foi muito especial, porque eu sou descendente de portugueses. Uhum. Eu achei super legal. Tinha uma casinha lá, Pereira, que é o sobrenome da minha avó. Tirei foto. Eu diria que realmente o diferencial foram ter esses amigos. Uma coisa que a gente aprendeu com ela, inclusive, ela é uma brasileira casada com um indiano, já estão juntos há 10 anos ou mais que eles moram lá, mas a gente passou pelo consulado português que tem em Goa, por exemplo, e as pessoas até a década de 60, desde a década de 60, que nasceram, ou que quando era Portugal ainda, têm direito à cidadania portuguesa. Só que o governo indiano não permite dupla cidadania. Ou seja, se algum indiano que tem condições de ter uma outra cidadania, e nesse caso português, eles têm que desistir da cidadania indiana. É uma pena isso, né? Caramba. Seria direito das duas, em teoria. Mas tem não é só a Índia, tem vários países que não aceitam. Mas, enfim, é uma realidade que a gente aprendeu nessa nossa expedição em Goa. Só para completar, outra coisa que a gente pensa é que a gente vai chegar lá e vai ouvir português, né? A gente não encontrou ninguém que falasse português. O que essa amiga explicou também é que só as pessoas mais velhas que ainda falam português, e essas pessoas estão em casa, né? São idosos. Então você não encontra na rua, você não escuta nada de português. De lá, isso é uma parte mais, eu não diria sul total, mas Mumbai e Goa estão mais embaixo. Daí a gente subiu. E a gente subiu, a gente esteve em Delhi, né, que eu acho que a gente já mencionou do Diwali, mas fora isso foi muito bom que os meus amigos
que são amigos da Mari agora também, organizaram um encontro. A gente foi num bar normal. A Índia bebe-se álcool, mas obviamente não é todo mundo que bebe. Mas nesse caso era uma área que tinha bastante até estrangeiro, mas foram meus amigos locais que organizaram. E daí foi ótimo. Mari, outra coisa que me marcou de Delhi, daí você pode até me ver o que você acha, a gente visitar a mesquita lá em Delhi. A gente não conseguiu visitar porque a gente acabou chegando depois das 6 da tarde, que não entra, só que o bairro muçulmano foi interessante. A gente pegou metrô, a gente é tipo viajador que não tem problema com transporte público algum. E o metrô da Índia é grande também, é um metrô que tem bastante gente, só que a gente foi de metrô, só que a gente conheceu no bairro muçulmano, o que marcou a gente foi ver os macacos, as vacas, os cabos de eletricidade bem embaixo, encostando na nossa cabeça. Caramba! As pessoas, assim, realmente marcou muito. Fala aí, Mari. Sim, e assim, uma multidão. Para fazer um paralelo, pensa na 25 de março, na véspera de Natal. Isso é Delhi. Era aquele lugar, o bairro muçulmano. Era muita gente, muita gente. Você tinha que, tipo, pedir desculpa, licença para passar, você esbarrava nas pessoas, uma confusão. E a mesquita mesmo, que a gente queria conhecer, a gente não conseguiu. Tem uma placa lá na porta que fala que não é permitida a entrada depois do pôr do sol. Não é nem às 6 horas, é tipo o pôr do sol. Como já estava escuro, a gente não podia entrar. Exatamente, a experiência mesmo que foi desse bairro que acabou marcando a gente, né? Fora isso, a gente visitou o Gandhi, né? Tem uma área dele, que é o túmulo, onde ele tá enfim, o corpo dele, né? Tem a área monumento, o cara é uma pessoa muito importante para a Índia. Eu particularmente, eu como cidade, eu preferi Delhi que Mumbai. Eu não sei amar. Eu também. Delhi é muito legal. Mas daí a gente fez o triângulo, né? O famoso triângulo. De Delhi a gente desceu para Agra, né, Mari? Isso. Agra não é um nome conhecido, mas é a cidade do Taj Mahal, que era o meu sonho. Ah, legal. E todo mundo fala que lá só tem o Taj Mahal mesmo, porque a cidade em si não é muito atrativa. Ela é bem pobre. O Taj Mahal é lindo, maravilhoso, com certeza, mas eu acho que eu criei muita expectativa. Então não foi, eu achei que eu ia ficar muito emocionada, eu achei bonito, curti muito, mas já vi, acho que talvez coisas mais bonitas. Fala, Mar. Não, tem também um Forte Vermelho, né, que a gente foi. Isso, tem um forte e também um destaque de Agra, é um restaurante que chama... Deixa eu só confirmar aqui. É Shiro's Hangout. Eu vou soletrar. SHEROES Esse restaurante, ele é uma associação que ajuda mulheres que sofreram ataque de ácido no rosto. Então, eles dão um trabalho, né, no caixa, de garçonete, para essas mulheres queimadas, muito queimadas, elas chegam a ser deformadas. E daí, quando você chega, o restaurante é lindo, todo colorido, eles perguntam se você quer assistir um documentário. E a gente diz que sim. O documentário é bem forte, a gente chorou, porque é muito emocionante. Elas contam, cada uma, algumas estavam lá, contam a sua história. Então, teve mulher que foi queimada pelo marido, teve uma que foi queimada por um cliente. Caramba. Teve outra que foi queimada por um homem X na rua. Então, foi muito tocante essa experiência. E o interessante desse restaurante é que ele não tem preço no cardápio. Você paga o que você achar que merece. A comida é muito gostosa, também é comida indiana. E eu adorei. Você adorou também, né, Má? Eu gostei, foi uma super experiência. E quando a gente viaja, né, a gente gosta de ter interação com os locais e foi muito legal, porque apesar de ser um restaurante de uma certa maneira tem até um certo, modo de dizer, conhecido pela parte turística, a gente tem a chance de conversar com as pessoas que sofreram disso, né? E sofrer, assim, não é sempre legal encontrar esse contexto, mas a gente aprende com a vida e começa a dar valor para coisas, né? Quando você vê isso.
Eu me sinto privilegiado nas minhas viagens, no sentido, falo assim, gente, quando você vê algumas realidades que você fala, nossa, essas pessoas vivem assim, entendeu? Então Ainda mais por ser também um restaurante, ser parte de um projeto social que ajuda essas mulheres, né? Com certeza, com certeza. Sim, então, assim, eu recomendo bacana. quem for para Agra, eventualmente eu recomendaria ter a chance de fazer uma refeição nesse local. E também, e outra coisa, assim, a gente mencionou, acho que talvez no outro podcast, mas a gente ficou num hotel de $4 em Agra, que, de novo, foi muito bem localizado. Mas, obviamente, né, a Mari pode dar a opinião dela também, mas não era um hotel que você falasse. Mas $4 para 2 dias, para um dia, né? Dia. E Só pra 2 passar a noite pessoas. tá ótimo, né? Tá ótimo. Eu falo pra galera, sobrevive, gente. Não é. Eu sei que tem outros estilos de quem gosta de viajar, mas eu não significa que eu não faria para ninguém ficar em hotel de 4, na minha opinião. Eu acho que não é algum problema, enfim. Mas aí é uma outra questão mas que valeu muito a localização dele para chegar no famoso Taj Mahal, né? Então, eu só queria comentar do Taj Mahal, que aconteceu uma história também curiosa. Todos os pontos turísticos da Índia são cheios de guias independentes, né, que ficam oferecendo serviço. E lá no Taj Mahal, além de guias, tinham fotógrafos, porque como é um lugar muito instagramável, os fotógrafos vai gente, as pessoas geralmente compram sari e fazem tipo um ensaio fotográfico lá no Taj Mahal. E daí veio um moço sem câmera, nada profissional, e perguntou se ele queria que tirasse uma foto nossa com o nosso celular. Aí, já conhecendo, né, esse tipo de lugar turístico, a gente falou, olha, mas a gente não tem nada para te dar, né? A gente não quer. Não, é só vou tirar uma foto sua. E já tá bom. Já ligou só que ele começou. Não, então, aí ele tirou uma, aí ele, não, vem aqui. E foi levando a gente em cantinhos que só quem é dali conhece. As fotos mais incríveis que a gente tem do Taj Mahal foi esse moço que tirou. Ele fez um ensaio nosso, só que a gente não tinha realmente dinheiro. E a gente começou a revirar a bolsa, procurando, dinheiro para dar pro moço, porque ele realmente merecia. Mas a gente não tinha. E daí a gente começou a dar tudo que a gente tinha. Comida, caneta, adesivo. Tadinho. Mas aí uma dica é essa, tem um dinheirinho e se alguém falar que vai tirar foto no celular, dá uma graninha porque vale a pena, as fotos são incríveis. E eles vão com essa intenção mesmo de tirar as fotos e depois você paga e eles não cobram mesmo. Eles falam que não cobram, mas no fim eles querem, né, dinheiro. Mas nesse caso ele se identificou como sendo da área da segurança. Ou sim. seja, ele se identificou como sendo funcionário do Taj Mahal. E daí o nosso argumento com ele foi olha, você disse que não iria cobrar, então desculpa. A gente também não enganou ele, não teve, né, ninguém enganou ninguém. Foi assim, uma situação chata, porque realmente as fotos ficaram legais e se eu tivesse dinheiro eu daria para ele. Mas como não tinha... Bom, enfim, aí vamos para outra cidade. Para completar o triângulo, a gente foi para Jaipur, que é conhecida como a cidade rosa. Porque a fachada, né, dos lugares tem uma tonalidade, não é rosa pink. Uhum. Até o forte da cidade chama Amber Fort. É um tom rosinha bebê. A fachada das casas, assim mesmo. Não das casas, mas dos lugares históricos, turísticos, dos palácios. Tem um muro, né? Uma parte muro assim da cidade. Você percebe que tem o centro, né? Que tem uma área. Mas eu vou te falar de Jaipur, uma cidade linda. O trânsito não é muito fácil lá, mas ela é menor que Delhi e que Mumbai. Mas uma coisa que foi muito especial... Eu queria te perguntar isso também. Delhi, Mumbai e agora você comentou Jaipur. O trânsito em todas elas são caóticos ou é caótico em níveis diferentes? Eu diria que Mumbai foi impactante, que foi o início. Uhum. Delhi, eu particularmente, dependendo da área que a gente foi, eu diria que Mumbai eu achei mais impactante que Delhi. Delhi tem áreas que, na realidade, nem pode tuk-tuk, eles fazem uma área mais de velocidade, assim,
enfim, tem umas áreas restritas também, né? Então, pelo menos eu achei mais. Jaipur, na realidade, ela é menor, mas assim, é todo mundo. Para atravessar a rua na Índia, gente, eu vou generalizando a Índia, mas falando de Jaipur, nossa, a gente tem que tomar cuidado, mas eu acho que eles sabem. Entendeu? Não tem faixa de pedestre, não tem semáforo, só que a gente não viu um acidente, uma ambulância, um atropelamento, nada. Só batidinha de carro, organizado. E os carros são todos amassados, mas eles nem ligam, batem e saem andando. Segue o baile. A gente perguntou para os nossos amigos como é que é tirar carta de motorista na Índia, né? Porque eu acho que aquela questão que a gente faz, né? Por exemplo, no Brasil, né? Que você faz o teste, né? Tem que mostrar atenção. Eu acho que, né? O pessoal falou, dirigir é uma loucura aqui, mas a gente com 18 anos, que seja a hora que começa a dirigir, já se adapta com isso. Então eu imagino que para tirar carta lá não deve ser muito difícil. Não deve mas assim, Só um detalhe do trânsito, em Mumbai e Delhi é proibido as vacas ficarem na rua. Bom, as vacas são sagradas, né, na Índia, para os hindus. Eles não comem, né, carne de vaca, e elas andam pela cidade livremente. Mas em Mumbai e em Delhi você não vê nas ruas, né, nas grandes avenidas, no centro urbano. Já nas outras cidades, em Jaipur, em Goa, um monte de vaca, um monte. A gente já estava cansado de ver vaca. E em Jaipur, que fica na região que chama Rajastão, também tem elefantes. Até. Tipo, o Rajastão é a região da novela Caminho das Índias. Então, aquelas cenas que tem o casamento, que passa o elefante, é típico do Rajastão e de Jaipur. E essa região ela é um pouco mais tradicional do que a de Delhi e de Mumbai? Não é questão de tradicional. Não acho que é tradicional. É que são regiões diferentes. É como o Brasil. Sim. Que se você for para o sul é uma coisa, no Nordeste é outro, Sudeste é outro. Então lá também, as regiões são bem distintas e bem marcadas. Mas Jaipur, ela é bem turística. Ela faz parte do triângulo, que é Delhi, Agra e Jaipur. E eu vou te falar o que eu recomendo para brasileirada, e não só brasileiros, mas quem estiver indo lá, a gente tem um amigo que foi apresentado por uma amiga brasileira, é um indiano que já morou no Rio de Janeiro, e ele fala um português fenomenal. Ele tem um comércio dele da área de... Como é que eu posso dizer? De joias, Mari? Como é que a gente pode dizer? Ele trabalha com joias e também com artesanato. Sim. Mas ele, assim, ele já foi guia, mas na verdade com a gente estava com amigos. A gente conheceu ele lá, mas ele levou a gente para áreas que a gente não conhecia, e a gente foi até na casa dele, fizemos pão de queijo e brigadeiro, e para ele, na realidade, foi um déjà vu do Brasil. Porque ele teve a chance de fazer algo na casa dele que ele tinha comido no Brasil. Então, foi muito legal. Eu recomendo, e ele fala várias línguas, inclusive fala português, ele fala espanhol, italiano, francês. Né, francês, inglês. Então, realmente, a área que ele fica baseado no dia a dia no comércio é em frente, no centro de Jaipur, em frente a um palácio lindo. E, assim, recomendação para os brasileiros que forem para Jaipur, a gente com prazer, a gente promove ele porque eu acho que ele pode dar uma bela de uma... Qual o nome dele? Sharik. Ele tem Instagram, tem Facebook. Já fica a dica pra galera aí. Sim, com certeza. Procure o Sharik e na frente do principal palácio, que é o cartão postal lá da cidade. Tem uma bandeirinha do Brasil na porta da loja dele. E daí a gente pegou um trem de 12 horas quando a gente saiu de Jaipur para chegar em Jaisalmer, que aí era um dos grandes objetivos, até pelo Departures que eu comentei no início que eles tiveram. Eu queria muito ter a chance de ir para o deserto indiano, já tinha ido para outros desertos, no meu caso, mas o deserto indiano me chama muita atenção porque a gente está muito próximo do Paquistão, né? Próximo, assim, uma hora. A gente pegou camelo, né? Mas, Mari, foi sua primeira vez num deserto, né? Isso, foi a minha primeira vez, eu adorei. E a gente não relaciona, né, Índia com deserto. E é um deserto de verdade. Eu nem imaginava que tinha deserto na Índia. Sim, tem. E é incrível. Tem várias agências, né, que fazem passeios. No caso, o nosso próprio hotel proporcionava. E a gente dormiu no deserto. Só que eu achava que eu ia dormir numa barraca.
quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que eu ia dormir ao relento. Aí todo mundo pergunta, nossa, mas não tava frio? Porque deserto à noite é frio, né? De dia é muito quente, à noite é muito frio. Não, eles proporcionam, a caminha é super confortável, tem colchão, travesseiro, eles dão um cobertor, a gente estava agasalhado também, então eu não passei frio. E o céu, foi o céu, acho que mais lindo que eu já vi. As pessoas dizem que o céu do Atacama é incrível, eu ainda não fui pro Atacama, mas dos meus céus, o céu de Jazamé tem um cantinho especial no meu coração. Foi incrível dormir olhando pro céu, sabe? Porque não tinha barraca. E os locais que a gente tava, né, os nossos guias, mas eles na realidade eram 3. A gente tava num grupo pequeno, isso a gente gostou também, não foi aquele mundo de um grupo grande de turistas, né? A gente tinha uma família de 4 franceses, um casal alemão e eu e a Mari. Então era pouco, então foi bem customizado, né? Isso a gente achou legal. E a comida local, cozinharam no fogo, né? E... É boa a comida indiana? Uma delícia, bem apimentada. Mas eles já estão acostumados, porque o apimentado pode ser da área deles, mas os lugares que recebem estrangeiros já devem estar acostumados a não fazer. Então, é importante pedir. Mas o que foi legal, as músicas, né? Eles puseram música pra gente. E algo que foi muito legal na viagem, e a gente foi pra Jaisalmer. Jaisalmer faz parte perto do deserto, é uma cidade murada, que também foi inspiração do Departures, foi um local fenomenal. Mas algo que aconteceu na Índia, até vou falar que foi em Jaipur, mas enfim, o que foi interessante, eu e a Mari, a gente gosta muito do Carnaval da Bahia, né? A gente tem 2 grupos, especialmente, que hoje em dia estão só os vocalistas, né? Mas é o Chiclete com Banana e o Asa de Águia. E tem uma música do Asa que marcou muito pra mim, que fala da Índia. E aí, um dos tuk-tuks que a gente pegou na viagem, ele, na realidade, tinha um Bluetooth no carro. E eu perguntei, eu tava com o meu iPad, no iPad eu tenho essa música que chama Shiva, né? Não é todo mundo que conhece, porque eu acho que no Brasil, obviamente, não é todo mundo que gosta de Asa de Águia também. Mas eu falei pra ele assim, vamos pôr uma música brasileira que fale em alguma coisa de indie, né? Que na música, o Durval Leres, que é o vocalista, menciona, nossa, a gente estava no trânsito na Índia, escutando o Durval como se fosse um carro de som, né? Então ele adorou, né? Gostou da música. Adorou, pediu para repetir, foi muito divertido. E é só falando um pouquinho da comida, uma dica, para quem não gosta de pimenta, ou não consegue comer pimenta, fala que não quer pimenta, fala que tem alergia à pimenta, que vai morrer se comer pimenta, porque se falar pouca pimenta, vai vir pimenta. Então, faz assim, tudo para não ter pimenta. Então, galera, a nossa conversa com o Marcelo e com a Mari rendeu muita coisa. Então, para não ficar um episódio muito grande, a gente decidiu dividir ele em 2 partes. Então, se você quiser continuar acompanhando, segue o @oficial Lugares pelo Mundo nas redes sociais, que semana que vem a gente vai postar a parte 2 dessa conversa, beleza? Muito obrigado por quem nos ouviu até agora e a gente se vê na próxima. Valeu!